Graça e paz a todos. Queridos, sem delongas, abramos a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Me ajudem. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará para que fique convosco para o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós porque habita convosco e estará em. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Espírito de Jesus, eu falo contigo, suplicando a tua direção, a tua graça, a tua ousadia, o teu conhecimento. Tu estavas sobre Jesus, capacitando o homem Jesus a saber de coisas do mundo espiritual que nenhum outro homem soube e nem saberá se tu não revelar. O Senhor Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que encobriste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te aprouve. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Nós estamos aqui suplicando, Espírito da graça, assim como tu estiveste sobre Jesus, esteja nesta noite não apenas sobre nós, assim como tu estivestes em Jesus, esteja em nós, que possamos desfrutar da tua sapiência, da tua soberania, da tua bondade, que possamos, ó Deus, beber da tua verdade, beber do teu ensino, beber da tua revelação. Fala conosco em nome de Jesus. E todos dizem: por favor, se assente. Queridos, em toda a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, ele é manifesto. Vale salientar que no Antigo Testamento há 88 passagens citadas sobre o Espírito Santo. E as 88 passagens acham-se citadas em 22 livros dos 39 do Antigo Testamento. Vale lembrar também que os 5 livros de Moisés contêm a sexta parte do total delas, com 14 referências, embora o Levítico não contenha nenhuma. Os livros históricos, os poéticos, os proféticos, têm suas passagens provadas ou provando que a doutrina do Espírito Santo de Deus tem feito parte da revelação desde o começo. Então, nós percebemos, quem lê Bíblia vai perceber a presença do Espírito Santo nos 39 livros do Antigo Testamento. Agora, nessa passagem que nós estamos vendo e que nós lemos aqui, acabamos de ler, onde é alvo dos nossos pensamentos, da nossa leitura, da nossa observação, esse texto ele é muito interessante, porque é a primeira vez que Jesus fala dos discípulos que o amam. No capítulo 13 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas, apesar de falar do amor, apesar de falar de que nós seríamos conhecidos, os discípulos seriam conhecidos pelo amor, é a primeira vez que Jesus fala do amor dos discípulos para com ele. E quando Jesus está falando isso, ele está falando porque ele está instituindo a nova aliança.
é o capítulo da despedida. A última vez que eu falei aqui com vocês e para vocês acerca da palavra, falei nesse texto de João 14. E em João 14 eu falei que Jesus estava se despedindo. E ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Dito isto, Jesus começa a perceber a angústia dos discípulos e ele começa a falar sobre estar no Pai. E é a partir daqui que Jesus ele vem prometer. Ele fala para os discípulos: convém que eu vá. No capítulo 16, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas aqui no capítulo 14, ele deixa bem claro neste texto que no versículo 17, no versículo 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quando é que ele diz isso? Depois que ele lembra o que ele fala, que ele ressalta do amor dos discípulos para com ele. Se vocês me amarem, diz outra tradução, mas aqui na corrigida fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E quando ele diz, se vós me amais, guardai, ou na outra tradução, se vós me amai, se vós me amam ou me amai, perdão, se vós me amam, guardai os meus mandamentos. Quando ele diz isso, se me amais, guardai os meus mandamentos, ele começa agora a falar algumas coisas interessantes sobre o ministério, sobre aquilo que ele vai fazer e o ministério do outro. O ministério do outro Consolador. Jesus, ele disse: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E quando vocês guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Para que, Jesus? Para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo que aquele que ama a ele, dos discípulos, se os discípulos amarem a ele, ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai mandar o outro Consolador para que fique com os discípulos para sempre. E esse Consolador que Jesus disse que enviaria da parte do Pai, como diz lá no capítulo 16, ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Diz aqui o Espírito, versículo 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Veja, queridos, Jesus disse que convinha que ele fosse. Ele está dizendo: é necessário que eu vá, é necessário que eu faça isso. Mas fiquem tranquilos, me amem. Como é que eu amo a Jesus? Guardamos os mandamentos de Jesus. Quando eu amo a Jesus, uma característica dos discípulos é a obediência. A obediência a Jesus prova o meu amor para com Ele. Quando eu amo a Jesus, eu tenho prazer nele. Quando eu amo a Jesus, eu quero depender dele. Quando eu amo a Jesus, eu me submeto a Ele. Quando eu amo a Jesus, eu quero pregar somente Ele. Quando eu falo de Jesus, é porque eu amo a Jesus, e não apenas retoricamente, mas eu falo porque o meu coração está cheio dele. Quando o meu coração está cheio dele, eu me encho do mandamento que é o amor, e quem ama a Jesus obedece. Quem obedece a Jesus, ele vive pautado somente pelos mandamentos, pela palavra de Jesus. E quando eu falo mandamentos, eu não estou falando da lei de Moisés. Quando eu falo o mandamento de Jesus, é o mandamento da nova aliança. Quando ele eleva o cálice, no capítulo 24 de Mateus, ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança, nova e eterna aliança, derramado por vós para perdão dos pecados. É sobre aquele cálice, o cálice da nova e eterna aliança, que Jesus celebra na última ceia, que ele faz menção, e agora em João, ele está instituindo a nova aliança. Ele é o testamenteiro, e como testamenteiro, ele precisa declarar qual será o mandamento que ele vai exigir, as cláusulas que ele vai exigir desta nova aliança, quais são os termos dessa nova aliança. E ele diz:
que os meus mandamentos. Já vimos que no capítulo 12, capítulo 13, versículo 34 e 35, ele institui o novo mandamento, que é o amor. Já vimos, podemos observar também lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas tem uma coisa, enquanto Jesus está falando aqui, ele ainda não fora levado para o Pai. Enquanto Jesus está falando aqui, ele está na terra, e por isso o Espírito Santo ainda não fora dado, como ele diz no capítulo 7, no versículo 37 a 39. Ele disse lá que o Espírito Santo ainda não fora dado, porquanto Jesus não fora glorificado. Então, se Jesus não fora glorificado ainda, o Espírito Santo ainda não poderia estar habitando nos discípulos. Mas eu alegro-me nesta noite, eu espero que você se alegre comigo, porque Jesus, ele passou pelo sofrimento da cruz, ele passou pelo sofrimento e o abandono da cruz, e ele morreu de cruz, ele foi sepultado, mas tem uma coisa, no terceiro dia ele ressuscitou, poderosamente pelo seu poder, e ele ressuscita, e ele sobe ao Pai, ele está à direita do Pai. Estevão viu a glória dele enquanto estava sendo apedrejado, e Estevão, ele morreu vendo a glória em obediência a Jesus. Mas eu quero falar sobre o outro. Dito estas coisas que acabei de falar para vocês, Jesus, ele diz aqui no versículo 16, estou sendo redundante, batendo muito nesse ponto, e eu rogarei ao Pai, se vocês me amarem, se vocês viverem em obediência, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O outro Consolador, quero falar um pouquinho, já que disse que nós vemos aqui Jesus estabelecendo a nova aliança. Ele é prometido, o Espírito Santo, o outro Consolador, é prometido aos que amam Jesus. Eu já disse isso, você já sabe. Para João, há uma só forma de provar o amor, a obediência também, você já sabe disso que eu falei aqui. E quem ama a Jesus, ou seja, quem não ama a Jesus, também não ama os outros. E quem não ama os outros, não ama a Jesus. Então, nós somos conhecidos pelo amor. O amor de Deus, ele já está derramado. De vez em quando, amados, eu tenho observado alguns irmãos de forma ingênua orar e dizendo: Deus me dá amor, Deus me dá amor, Deus me dá amor. Aí eu fico às vezes pensando, quando eu ouço os irmãos orando assim, e eu fico pensando, o Senhor deve estar olhando para essa pessoa e dizendo: por que ele está pedindo amor se eu já derramei o meu amor pelo Espírito Santo que eu lhes dei? Por que eles estão orando desta forma se eles já têm o amor derramado no coração deles? Eles não deveriam orar assim. Eles deveriam orar, como disse em Efésios, lá em Efésios capítulo 6, 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu devo me fortalecer porque eu sei que Ele me ama. Eu devo me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, porque o amor de Deus se há derramado na minha vida. Eu posso amar você. Nisto nós somos conhecidos como discípulos de Jesus, quando nós amamos aos outros. E agora o Espírito Santo, lá no Pentecostes, ele foi derramado. Ele foi derramado, mas Jesus disse quais seriam as características do outro. Veja, a expressão que Jesus usa, outro, no grego é allos. E a expressão allos quer dizer outro da mesma espécie, da mesma natureza. É uma pessoa, e aqui não é uma força ativa, como alguns pensam, é uma outra pessoa que tem as mesmas características e a mesma natureza do próprio Jesus. E o que Jesus era enquanto aqui com os discípulos, o Espírito Santo faria a mesma coisa na ausência física de Jesus. Então, Jesus, ele prometeu: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu fico
Estava ali em casa agora às 18 horas, até quase 19 horas, pesquisando na Bíblia e anotando algumas coisas. Eu sei que não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas eu estou tentando engrenar, tá, gente? Tenha paciência comigo. Estou querendo, anotei várias coisas aqui. E eu sei que não vai dar tempo você ver tudo. Mas quem sabe eu dou continuidade outro dia. A expressão outro significa outro consolador, do mesmo tipo que o primeiro. João, ou seja, sugere que Jesus foi o primeiro consolador. Basta você olhar 1 João capítulo 2, versículo 2:1, ele fala sobre consolador, ou seja, advogado, e que o Espírito seria um consolador semelhante a Jesus. Dito isso, veja, Jesus rogou ao Pai e o Pai mandou o outro. O outro tem a mesma característica, a mesma natureza. Eu não vejo, mas eu sei que ele está aqui. Eu não vejo, mas eu percebo. Eu não vejo o outro, mas eu sei que ele é real. Eu não vejo o outro fisicamente, mas eu percebo na minha vida a presença do outro. Eu não vejo o outro, mas a realidade dele é tão grande que quando na minha história o meu testemunho é respaldado pela presença do outro, o outro está na igreja, o outro já foi derramado, o outro habita na tua vida, o outro está neste lugar, o outro veio e habita na igreja. Mas ele é o outro o quê, pastor? Ele é o outro consolador. E a palavra consolador, no texto, é paráclitos. E essa palavra paráclitos, ela foi traduzida por os escritores, os biblistas, cada um traduz nos dicionários, cada um traduz de uma maneira. E eu vou elencar para você aqui algumas coisas que vai servir de edificação para mim e para você. Então veja, o Strong, que é mais simples, mais objetivo, ele diz assim: paráclitos, chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa do outro, diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa do outro com alguém, intercessor de Cristo, de sua exaltação, a mão direita de Deus, súplica a Deus o Pai pelo perdão dos nossos pecados, no sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro do Espírito, destinado a tomar o lugar de Cristo. Tudo isso aqui é dito acerca da pessoa do outro que Jesus chamou de paráclito, que nas nossas Bíblias foi traduzido como consolador. Agora preste atenção. Consolador, ele pode ser traduzido aquele que está ao lado. Então, o outro, o ministério dele é para estar ao lado. Ele veio para estar ao lado do crente. Ele veio para estar ao lado do discípulo de Jesus. Ele veio para estar ao lado da igreja. Ele veio para estar ao lado daquele que carece da presença. Ele veio para estar ao lado. E um consolador, um advogado, é alguém que acompanha o outro e está sempre ao lado do seu, aquele que o contratou. Deus, por causa de Jesus, mandou o outro para estar ao teu lado. Mas não apenas isso. O outro é aquele que ajuda. Ajuda o quê, pastor? Ajuda nas nossas fraquezas ou em qualquer outra circunstância. Veja o que diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas
fraquezas. Então, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito de Cristo, enquanto ele estava aqui, ele foi capacitado pelo Espírito do Pai, o Espírito de Deus, e como está escrito lá em Atos 10, 38, se não me engano, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, queridos, Jesus rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar ao lado, para te ajudar nas tuas fraquezas. Ele está ao teu lado, ele está com você. Mas veja, nós vimos que ele ajuda nas fraquezas, mas também vemos que ele é quem intercede. Já percebeu que um advogado, quando ele vai diante de um juiz, ele intercede pelo seu cliente? O advogado, ele faz uma petição. E esse texto aqui é muito interessante, porque nós observamos que o Espírito Santo faz isso diante de Deus. Ele intercede, faz uma petição. Olha o que disse Paulo ainda nesse versículo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quantos estão me acompanhando? Veja, ele ajuda nas nossas fraquezas, mas não apenas isso, ele intercede ao Pai, na presença do Pai. Ele intercede ao Deus de Jesus que rogou, o Pai de Jesus que rogou e enviou o Espírito Santo. E agora, o Espírito Santo, assim como Jesus orou pelos discípulos, o Espírito Santo está orando ao Pai, está intercedendo ao Pai. O que Jesus fez aqui, o Espírito Santo está fazendo por mim e por você. Você é alvo da graça, você é alvo das orações, você é alvo das intercessões do Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, meu irmão, ninguém consegue entender o que é um gemido inexprimível. Porque a mente humana, se é inexprimível, está dizendo, não tem como você alcançar a expressão. Na nossa mente, é algo que você não vai entender. É inteligível a mim e a você. Mas o Pai, que entende aquele que está pedindo, que sabe a intenção do Espírito, ele responde às orações, às intenções do Espírito, e quando nós oramos, ele está nos guiando, ele está intercedendo junto ao Pai. Então nós temos dois intercessores, nós temos dois advogados, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus, que está sentado à direita do Pai, mas nós temos um intercessor que está aqui nesta terra conosco, intercedendo por nós. Você é alvo das intercessões do Espírito Santo. Mas nós podemos também observar que pode ser traduzido, o outro Consolador é aquele que socorre nas aflições. Então, eu estava vendo um tradutor, e ele usa a expressão socorro, ele traduziu essa expressão, outro Consolador, como aquele que socorre nas aflições. Isso é lindo, irmãos. Quantas vezes o crente está aflito, quantas vezes eu me vejo aflito, e o Espírito Santo, ele vem me socorrer. O Espírito Santo, ele vem socorrer na angústia da minha alma. Quantas vezes vem problemas com os filhos, angústias na alma causada por perseguições, por palavras, por situações adversas. Nós estamos vivendo uma pandemia, eu estou vendo tanta gente aflita, tem gente andando no meio da rua, tem gente que já se matou por causa disso, casamentos sendo desfeitos, tem crescido o índice de divórcios. Por quê? Por causa de pessoas que estão agora, não sabiam mais viver juntas, estão vivendo, não suporta mais o outro dentro de casa, e agora eu quero me divorciar. Sabe? E deixa o outro, deixa o cônjuge
em angústia, em aflição, e o Espírito Santo de Jesus, o outro Consolador, ele socorre nas aflições. Mas também ele consola. Não é isso que nós vemos na nossa Bíblia? Ele é o Consolador. Consolador. Pastor Marco, eu não sei o senhor, mas lá na terrinha, lá no Rio Grande do Norte, existe aquela borrachinha que as crianças, bebê, as mães colocam aquela borrachinha para a criança, quando começa a chorar, bota aquela borrachinha na boca da criança e ela para de chorar. Já viu aquilo? As mães sabem muito bem o que eu... Alguns, eu não sei, como é que vocês chamam por aqui? Chupeta. Sabe como é que nós chamamos aquilo lá no Rio Grande do Norte? Consolo. Porque quando você está chorando, a mãe vem e coloca o consolo na boca e ela para de chorar. Oh, aleluia. Resgato essa imagem lá da minha terrinha, no Rio Grande do Norte, para dizer para vocês, se você está chorando, o Espírito Santo é teu consolo. Aleluia. Mas também eu estava lendo outro tradutor, não sei se foi Moffat, mas ele diz que o Espírito Santo é aquele que protege quem ama Jesus. Estava vendo também uma tradução católica da Paulus, e ele usa essa expressão. O Espírito Santo é ele que protege aqueles que amam Jesus. Quantas vezes eu estava como fuzileiro naval em manobras, em operações militares. Me lembro de uma vez, em 87, tem muita gente aqui que não estava nem vivo nessa época, não tinha nem nascido, não era nem projeto. Eu me lembro que em 87 eu estava lá em Itajaí. E aquela companhia que eu participava, ela trabalhava isolada. Tem alguns militares aqui que sabem do que eu estou falando. Estava eu e um amigo, colega chamado Ednei, a gente era muito colado, morávamos no mesmo armário no alojamento. E onde eu estava, ele gostava muito de mim. E eu tinha poucos amigos, porque ninguém queria ficar perto de crente. E eu aproveitava que ele gostava de mim, e eu aproveitava para falar de Jesus. Eu sempre falava de Jesus para ele, e ele sempre, quando eu ia dormir, ele, ô irmão, tu vai dormir aonde? Eu disse, rapaz, eu vou botar meu saco de dormir aqui. Eu botava ali, ele chegava, botava o saco de dormir. 5 horas da manhã, nós acordamos, fizemos a higiene, todo mundo em silêncio, não podia fazer barulho. Quando, de repente, nós estávamos dobrando o saco de dormir, na nossa cabeça, perto da nossa orelha, existia uma cobra enrolada, e era a mais venenosa, a mais peçonhenta que nós temos no Brasil. Uma coral verdadeira. Sabe, irmãos, eu sei que Deus manda anjos a serviço daqueles que herdam a salvação. Mas o Espírito Santo, ele protege, ele protege, ele protege, ele protege. O Espírito Santo protege. Quantas vezes... Eu já contei aqui, eu estava uma vez, eu não posso nem contar esses detalhes, essas coisas, né, Damois? Eu estava uma vez desembarcando lá em Macaé. Foi uma das manobras que eu fiz, embarcação pneumática, a embarcação, a onda quebrava, a arrebentação na beira, assim, aquelas que vinham quebrava. E olha, gente, vamos sair. Peguei na linha da vida, que é aquela corda que fica na embarcação pneumática. Quando eu botei o pé lá de fora, a onda levou. Quando eu me dei por mim, eu estava preso com esta mão aqui, e a outra aqui na cabeça, na testa, e o rosto na areia. E eu estava debaixo d'água, preso debaixo da embarcação. E eu comecei, na minha cabeça, quando eu me dei, pensando o que está acontecendo, me dei conta, eu comecei a me lembrar. Minha esposa grávida, me lembrei daquele barracão, os irmãos adorando a Deus no Monte Carmelo, e eu comecei a pensar, eu comecei a orar, Espírito de Jesus, e eu vi um grito bem grande aqui dentro, porque eu não podia botar para fora, porque eu engolia água, e quando escuro, eu tentei abrir os olhos, era só areia, e eu gritei, Jesus!
Irmãos, a onda que veio foi a mesma, uma onda que levou a embarcação. Eu comecei a pular, glorificar a Deus. Foi o Espírito que protege na minha vida e na tua vida, que me libertou daquela noite. Mas também, queridos, o Espírito, ele também é conselheiro, ele é o outro que aconselha. Tudo isso está relacionado a Consolador. É Ele que te aconselha. O Espírito Santo te aconselha quando você vai casar. Às vezes ele diz assim, não faça isso não, você vai entrar numa furada. E você diz, mas eu quero, porque é bonito, porque é bonita. Eu quero, olha como é o corpo, olha como é isso, olha como é aquilo. Olha as campinas do Jordão, olha as campinas de Sodoma. E começa o Espírito Santo, não vai, é furada, é furada. Meu filho, não vá por aí, não vá por aí. O Espírito Santo está falando com alguém, hein? Não vá, sai dessa furada, meu irmão. Mas aí a gente não ouve o conselho, né? É porque não estamos amando a Jesus como deveríamos. Porque quando nós amamos a Jesus como deveríamos, nós procuramos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele diz, olha, vá por aqui. Eu estava lendo um autor americano, e esse autor, ele é muito bem sucedido financeiramente em muitas empresas. Quando ele começou a sua vamos dizer assim, os seus bens começaram a aumentar, ele entrava num galpão, e ele ficava em jejum 2, 3 dias, orando, e ele pedia a orientação ao Espírito Santo de Jesus. Ele dizia, Espírito Santo, como é que eu devo fazer? Espírito Santo, tem essa proposta aqui desse posto de combustível, eu devo entrar nisso? Eu devo fazer assim? Espírito Santo, e muitas vezes o Espírito Santo ficava quieto 1 dia, 2 dias, no 3º dia ele ouvia a voz do Senhor, e ele dizia, não entre, aguarde, daqui a 10 dias alguém vai te procurar, você vai comprar apenas tantas ações. As ações, tudo caindo, irmãos, tudo caindo, tudo dando errado. Você vai comprar tantas ações. Ele chegava lá, comprava, 10 dias depois, aparecia a pessoa, ele comprava. Quando passava um pouco, as ações começavam a subir, aí o Espírito Santo dizia assim, e agora, vai lá e vende, e compra tal coisa. Ele ia lá, vendia e comprava tal coisa. Meu irmão, a vida do crente deve ser assim, ouvindo os conselhos do outro Consolador. Quando você ouve o outro Consolador, o Paráclito, olha, a palavra grega traduzida como Consolador é Paráclitos, que tem sido adaptada ao nosso idioma como Paracleto, advogado, intercessor, solicitante, e personalizado como Espírito Santo. A palavra grega originalmente significa, no sentido passivo, aquele que é chamado para ajudar alguém, e tem o significado mais geral de aquele que aparece em favor do outro, mediador, intercessor, ajudador. Várias traduções têm usado palavras diferentes em um esforço de extrair da palavra grega o seu significado pleno. Por exemplo, conselheiro, na RSV, ajudador, Moffat, ajudador divino, Phillips, advogado, Weymouth. Todos esses traduziram nas suas Bíblias de forma diferente. Irmãos, se alegre, independente de como você se relaciona com ele, saiba que tudo isso são características do ministério do Espírito Santo como Consolador. Mas não para por aí. Esse termo foi usado pela primeira vez, Consolador. Ele foi usado primeiro por Wycliffe. Esse termo provém da palavra latina fortis, que significa valente. O Consolador era alguém que conseguia fazer com que alguma criatura desconsolada adquirisse coragem. Só isso aqui a gente ganhou a noite, irmãos. Só isso aqui, se você prestou atenção, você ganhou a noite. Olha, vou ler de novo. Este termo, Consolador, provém da palavra latina fortis, que significa valente. O Consolador era alguém que conseguia fazer com que alguma criatura desconsolada adquirisse coragem. Na atualidade, a palavra se relaciona quase exclusivamente com a tristeza e a dor. O Consolador é alguém que nos compreende quando estamos tristes ou desalentados. Para finalizar,
esse segundo tópico, eu já estou acabando, que eu tenho 5 tópicos, eu já acabei. O Espírito vem a nós, tira o que é inadequado e nos permite enfrentar a vida. Vou ler de novo. O Espírito, como Consolador, vem a nós, tira o que é inadequado e nos permite enfrentar a vida. O Espírito Santo substitui a vida derrotada por uma vida vitoriosa. Aleluia, fique de pé. Faltou ainda 3 tópicos. Quem sabe na próxima vez eu falo mais sobre isso. Aleluia. Ele veio para te fortalecer. Ele veio para te ajudar. Ele veio para te capacitar. Ele veio para dizer que existe solução para o teu problema. Existe solução para o teu desalento. Existe solução para você que acha que acabou. Não, não acabou. O Espírito Santo está dizendo: eu sou o reforço, eu sou o teu capacitador, eu estou contigo, eu não te desamparo, eu sou o outro Consolador. Aleluia. Se alguém nesta noite que está neste templo e deseja se render à soberana vontade do Espírito Santo, saia do seu lugar. Se você deseja reconhecer Jesus como Senhor da tua vida, há esperança para você, porque Ele enviou o outro Consolador da parte do Pai. Ele já orou por você e você é alvo da graça dEle. Saia do seu lugar. Alguém? Você que está em casa, entre em contato por um dos telefones que estará aparecendo na tela. Entre em contato conosco. Diga que você foi alcançado por esta palavra. Diga que os hinos que são entoados aqui, hinos de louvores, que mexeu com você. Fale para as pessoas que irão te atender pelo telefone aqui no 21 Rio de Janeiro, 99877-5582. Repetindo, 99877-5582. Aqui no Rio de Janeiro, você vai falar com o pastor Marcos Filho, vice-presidente desta casa. Então, em nome de Jesus, seja alcançado pela graça de Deus. Curve a sua cabeça. Querido Deus, nós te adoramos por tua bondade. Te adoramos porque tu nos amaste, Senhor, ao ponto de enviar teu filho para morrer na cruz do Calvário. Mas tu nos ama tanto, 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 que atendeu a oração do teu filho Jesus e enviou o outro Consolador para ficar conosco para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Conduze-nos, Espírito Santo, capacita-nos a ser fiéis e amar verdadeiramente o Senhor em uma vida rendida, uma vida de obediência, uma vida onde somente Jesus é o Senhor e que não haja outro em nosso coração, para a glória do nome de Jesus. Eu oro, intercedo por esta vida, por esta pessoa. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora fale aos corações. Liberta as pessoas que estão oprimidas. Liberta as pessoas que estão aprisionadas em relacionamentos abusivos. Senhor, liberta essa pessoa que está enferma com um espírito de enfermidade. Liberta essa pessoa, Espírito da graça, entra poderosamente e restaura a vida espiritual, a vida emocional, a vida física. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Nós declaramos saúde sobre esta pessoa que está clamando agora de joelho na cadeira da casa dela. Em nome de Jesus, Senhor, esta pessoa que está no quarto dela vendo pela televisão, Senhor, alcança, toca. Senhor, em nome de Jesus da vitória, nós te suplicamos para a glória do nome de Jesus. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo.